Vamos embora. Maravilhoso dia, gente. É só uma brincadeirinha para lembrar você de uma história. O seu cérebro, meu cérebro, nosso cérebro não é programado para inovar. Ele é programado para repetir padrão. Você vê que quando eu falo maravilhoso dia, ele não sabe o que responder? Ele fica bugado, ele fica esperando para ver qual é o padrão. Ele está buscando ainda. Quer ver? Vou dar um padrão. Bom dia. Você vê que coisa maluca? Eu ofereci menos, ele aceita sem pensar. Eu ofereci mais, ele não sabia o que fazer. O Begoste acabou de falar uma coisa aqui que eu acho maravilhosa, que é o seguinte: nunca rejeite palco. Mas essa é uma coisa que assim, quando você estiver assumindo, assuma para valer. Sabe por quê? Dá uma olhadinha nisso. Você já ouviu essa frase? Quando eu crescer, eu jamais vou fazer igual. Esquece. Você vai fazer igual. Sabe qual é o maior desafio que a gente tem hoje na vida? É deixar de ser quem você é. E aí você fala assim, espera aí só um pouquinho. O título do livro novo é O Caminho da Originalidade. E quer ver uma coisa? O que é que você ama numa criança de 2 anos? Ama. Espontaneidade, pureza. Tem alegria? Tem afeto? Tem autoridade? Não é? Para quem tem filho pequeno sabe que se você não tiver flexibilidade e capacidade de argumentar, ele te devora no café da manhã, não é? Responda para você mesmo, onde é que foi parar tudo isso em você? Um dia nós tivemos 2 anos, e sabe aquela história assim, não fala alto, isso significa que muitas vezes a gente começou a fazer uma coisa que é a primeira coisa que eu vou trabalhar dentro de uma mentoria. Tem 2 formas de viver a vida: se encaixar, se moldar, ou dizer para o mundo como é que você quer. E aí, acho que vocês conhecem empreendedores que estão pensando em como arrumar um espacinho. E tem empreendedores que estão dizendo, é dessa forma que a coisa vai acontecer. Determinando qual é a realidade. Então, quando a gente fala assim, eu vou pedir uma coisa bem simples para você. Quem tem dificuldade de dizer não e de dar limite? Quem tem dificuldade de pedir ajuda? Quem tem dificuldade de parar de ser perfeito, de se exigir ser perfeito? Ótimo. Isso daqui eu vou dar agora para você um diagnóstico do que faz com que você se sabote. O que significa isso? Que a gente tem 3 vírus que vão infectar a nossa mente, a nossa mentalidade. Isso é, o primeiro deles é esse daqui. Quando você tem dificuldade de dizer não, quando você tem dificuldade de dar limite, significa que esse vírus entrou na sua mente. E ele começa a trabalhar uma coisa que é o seguinte, quem eu sou não é importante. E sabe qual vai ser a coisa mais desafiadora? É você assumir esse espaço de importância, de autoridade, de posicionamento ousado, e de posicionamento que as pessoas dizem assim, tem gente que não vai gostar. E aí você vai começar a perceber que o primeiro pensamento é, como que eu vou me ajustar para eu não ser criticado? Senhor Fernanda, mano. E aí você vai começar a perceber que tem uma coisa que é o seguinte, nunca queira agradar o mundo. Você não veio para essa vida para agradar, você veio para essa vida para brilhar. E esse é o ponto que muitas vezes as pessoas, quando falam assim, você tem talento, você tem competência, agora brilha, assume esse espaço de autoridade na vida. É aquela pessoa incrível, fantástica, que entra num relacionamento e desaparece. Sabe quando você fala assim, cara, sabe assim, é super legal, mas você não vai viver o amor se você estiver desaparecendo. Para viver precisa ter 2, para ter sucesso precisa você inteiro. A segunda coisa, quem tem dificuldade de pedir ajuda, vai ver que tem esse vírusinho na mente.
não adianta pedir porque eu não vou receber. E eu começo a fazer uma coisa que é, como que eu vou criar uma estratégia para chegar sozinho? Você conhece pessoas que são ótimas para ajudar os outros? Estão sempre prontos, disponíveis. Se você tiver alguma coisa que eu possa te ajudar, eu estou pronto para te ajudar. Mas eu tenho um péssimo hábito de não pedir, de me sentir envergonhado, de me sentir inadequado. E aí é incrível, porque às vezes você fala assim, cara, olha, sabe o que é? Eu conheço o William e eu posso, assim, William, o que você precisar, eu estou aqui. Mas tem algo que o William pode me ajudar e eu fico cheio de dedos para pedir ajuda e não peço. Networking não entra quando esse vírus está presente. É network fake. Isso é, você é ótimo para ter relacionamentos em que você abre portas, mas você morre de vergonha de pedir para que alguém abra a porta para você. Sabe essa coisa? Já vou dar um spoiler. Vai rolar o Academy, Expo Empreendedor Academy. Isso significa uma coisa incrível. Sabe por quê? Tem gente talentosa, que morre de vergonha de se aproximar e de estar junto, de fazer parte de um ecossistema forte. Porque, mas sabe o que é? Aí volta para essa coisinha aqui. Mas sabe o que é? Tem gente mais importante do que eu. Não é para mim, gente, sabe assim, isso é para peixe grande, sabe, lambari, não é aqui. E aí a gente começa a perceber que grande parte das oportunidades morrem numa coisa, eu me auto-excluo, eu vou me posicionando, eu vou me auto-impondo uma solidão. E aí você vai ver uma coisa que é o seguinte, o terceiro vírus, quando alguém se exige ser perfeito, o vírus da mentalidade por mais que eu faça, nunca está bom. Você já viu que tem pessoas que ficam morrendo de medo de ser criticada e de ser julgada. E você imagina, se pegasse o Begossi há um tempo atrás e dissesse assim, eu quero fazer certo. E aí a gente diz o quê? O certo do Begossi não estava rodando. Agora, quando ele fala assim, agora eu vou fazer, eu vou me mostrar de um jeito completamente único. E aí você vai ver que ele dispara. O ponto é, a gente cansa de falar assim, você já leu A Estratégia do Oceano Azul? E aí a gente começa a perceber, tem gente que leu, mas continua se impondo a estratégia do Oceano Vermelho. Isso é, fazer mais do mesmo. Agora, quando a gente fala disso, vou te trazer para você uma coisa que é o seguinte, uma das coisas mais antigas se chama inovação. 1936, Joseph Schumpeter, ele traz uma coisa que era a destruição criativa. Ele dizia uma coisa, o novo, ele não mata o velho, ele nasce ao lado, cresce e o outro desaparece. A perguntinha básica é o seguinte, não é o que você está fazendo, o que você está preparando, qual é a próxima onda que você está preparando? Por quê? Porque ele dizia uma coisa que era o seguinte, tem as pessoas que vão ficar o tempo todo dizendo assim, qual é o diferencial? O que a gente vai fazer de novo? O que a gente vai fazer de especial? O que a gente vai fazer de único? Para quem vai na Disneylândia, você vai perceber que a gente fala assim, nossa, é super incrível. Mas eles não param de construir, de produzir o quê? Atrações novas. Por quê? Porque eles sabem que tem pessoas que vão continuar comprando o parque. Isso significa que, como é que você se relaciona com as pessoas que estão comprando de você? Isso é, como que você surpreende, como que você encanta? O que é que mata um casamento? Mais do mesmo. Quer ver uma coisinha? Você sabe que, normalmente, no relacionamento, a mulher, o homem é a parte mais criativa, inovadora, romântica e sensual. A mulher é muito resistente. Não é assim? Normalmente, o homem propõe coisas incríveis para a mulher e a mulher resiste em aceitar esses... Gente, não me diga que é diferente.
Resgatando a moral masculina. Normalmente o homem, quando está conquistando uma mulher, ele é criativo, inovador, romântico e sensual. Isso daqui, gente, significa uma coisa simples e básica. Se você sabe como encantar alguém, não para. Não para. Você percebe que isso acontece com os homens e isso acontece com as mulheres. Tem uma frase do Carlos Castanheda que é o seguinte: no amor, a conquista é quase tudo, o resto é quase nada. Quando você parar de conquistar alguém, você está fazendo uma opção de perder. E aí, quando você olha, o que é que o Schumpeter dizia o seguinte: qual é a próxima onda? O pessoal da Microsoft, eles têm um lema que é o seguinte: nós da Microsoft temos o compromisso de tornar obsoletos nossos produtos antes que o concorrente faça. Sabe quando a gente fala assim, pá, surgiu um filho da puta que está fazendo, está mais barato, tá? É verdade. Sempre vai ter alguém fazendo algo diferente, algo que você faz um pouquinho melhor. E a pergunta é, e o que você está fazendo agora para surpreender o seu público? E aí você vai ver que tinha uma coisa que ele diz o seguinte, e o Steve Jobs dizia, eu não me envergonho de copiar uma excelente ideia. Quantas ideias incríveis já existem para que você possa impulsionar e escalar o seu negócio? Não precisa inventar roda. Muitas vezes a gente fala o quê? Para de ser você. Em algum momento seja quem você precisa ser. E aí você vai ver que tinha uma coisa que é assim, o que é que mata os grandes negócios? O que mata as grandes ideias? As pessoas que vão ficar observando as ondas passarem, mas ela não vai entrar. E aí você vai ver uma coisa que é o seguinte, quando a gente fala disso, tem um ponto que tem 3 furos. 3 furos na estratégia de sucesso. Qual é a diferença entre lanchonete e McDonald's, gente? Eu vou falar assim, vale um prêmio do Begossi. Qual é a grande diferença entre lanchonete e McDonald's? A marca, legal. Experiência. A batata crocante, o que é mesmo? O marketing. Alma. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Me empresta só essa cadeirinha aqui. Deixa eu contar uma coisinha para vocês que é bem simples. A diferença se chama processo. A diferença se chama método. A diferença se chama sistema. Você já viu gente talentosa, competente e que usa essa frase? Se eu não tiver, ninguém faz. Se eu não tiver, as pessoas batem cabeça. Isso significa uma coisa: o seu negócio não nasceu para crescer. O seu negócio não nasceu para ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que a maioria das pessoas geniais tem. Como é que você faz o que você faz? Se você tivesse que ensinar como uma pessoa vai chegar no resultado extraordinário que você chega, como seria? Sabe por quê? Quando você chega numa lanchonete, às vezes tem assim, quantas fatias de presunto, quantas de queijo, quanto tempo? Se não tiver o chapeiro, significa que você tem problema. E no McDonald's tudo foi pensado. Você percebe que quando você chegar lá, o que você vai fazer? Quem vai te atender? O que vai acontecer? Tudo é pensado. Você não tem que pensar, você tem que executar. A genialidade sua já está metodificada. A partir disso, você tem espaço para ser genial. Mas enquanto você estiver preso ao processo e a não decodificar a sua genialidade, o seu negócio nunca vai crescer. Porque ele sempre vai depender de uma coisa, de que você esteja lá.
e o seu negócio vai se tornar uma prisão. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, sabe, mas eu sou palestrante, Edu. Aprende a ganhar dinheiro. A frase que eu digo é o seguinte, tem uma fase que é quando você ainda não tem cabelo branco. Você já percebeu que eu já passei dessa fase. Quando a gente diz o quê? O boi engorda diante dos olhos do dono. A segunda fase é como que você ganha dinheiro sem ter que empurrar a roda. Você percebe que se você tiver gente que pensa como você, quando você transforma o que você sabe em método, sistema, processo, significa que você não tem que ficar presa no negócio. Você consegue multiplicar a sua liderança. Quando você consegue fazer isso, agora você criou um espaço para ganhar dinheiro, para ter sucesso. E a coisa mais preciosa, tempo para ter vida. Porque senão você não tem vida. Você sempre vai ficar preso dentro do trabalho. E o trabalho vai ser sua prisão. Então, quando a gente fala isso, significa o quê? Primeiro furo, falta de clareza, de propósito e modelos de negócio. O que é que você faz? É incrível que, às vezes, a gente vai ver que, quando a gente fala assim, modelos de negócio isso significa que você sabe claramente o que você faz e o que você não faz. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, Du, você pode fazer uma palestra de negociação? Eu falo, posso. Como diria o Cortella, posso. Você faz? Não. Percebe? Não é a minha praia, não é a minha referência. Tem pessoas que trabalham e são especialistas nisso. E esses são os meus parceiros. Agora, você vai ser lembrado pelo quê? Você é especialista em entregar que resultado? E aí você vai ver que essa ausência de escalabilidade é quando você simplesmente não criou o seu método. Então, assim, a gente fala assim, agora você tem uma excelente lanchonete, mas você ainda não é um McDonald's. Percebe, se eu tivesse que dizer para você, vamos ganhar muito dinheiro? A primeira coisa que eu diria é, vamos montar um McDonald's. Sabe assim, para quê? Para fazer muito dinheiro. Para quê? Para não ter que ficar preso dentro do negócio. Significa o quê? Onde quer que você chegue nesse mundo, você vai comer o mesmo Big Mac, com exceção da Índia, que não se come carne. Mas aí você vai dizer o quê? Processo. Onde quer que você esteja e o seu produto esteja, tem uma referência de algo extraordinário. A terceira coisa é desconhecimento total de cliente diferencial. Isso tem uma coisa que eu vejo que toda vez que a gente estiver falando de, cara, você encanta. Vou pegar o exemplo do Begossi. Se o Begossi tivesse que vender comunicação, ele passaria fome. Mas ele posicionou para onde? Oratória. Agora, ele encontrou o público, ele encontrou o quê? O mercado. Ele criou o diferencial competitivo. Então, você percebe que quando a gente fala qual é o grande diferencial competitivo, significa uma coisa que agora você está encontrando o DNA do sucesso. E quando você estiver encontrando isso, você vai ver que tem 4 competências fundamentais para você ter. Competência pessoal, autoconfiança, autoestima, inteligência emocional. Você tem que ser o dono dessa coisa chamada conexão com você mesmo. Quando a gente estiver falando competência social, você tem que ser muito bom de comunicação, muito bom de relacionamento, muito bom de quê? De networking. Você vai perceber que a moeda mais preciosa hoje não é um anjo, é relacionamento. Se você tiver relacionamento, você ganha um monte de coisas. Mas se você estiver fechado dentro de você, não acontece nada.
Quando você vê competência cognitiva, significa uma coisa, que agora você é dono das estratégias. Isso é, o que você... Só para eu saber aqui, quem já está dominando bem a inteligência artificial? Você percebe que a gente está falando de uma coisinha, quer dizer, já está virando carne de frango, não é? O ponto é, tecnologia significa simplificar processos. Se você domina, simplifica muito o seu processo. Se você não domina, você vai perceber que tem gente que vai passar na sua frente. Isso é competência cognitiva, tá, gente? Quando a gente estiver falando de competência produtiva, parece que o tempo todo tem uma coisa. O grande gargalo da humanidade, sonhos que nunca tiveram espaço para existir. Então, quando a gente fala disso, quantas pessoas você conhece que diz assim, mas eu sou muito bom nisso, eu não sou bom nisso. Significa uma coisa, você vai pagar o preço caríssimo por não ser flexível no sentido de aprende aquilo que vai simplificar o seu processo. Quando você estiver vendo isso daqui, significa uma coisa, se você não aprendeu a se dar valor, você vai ver que a competência social, a comunicação, ela perde bastante. Quanto mais, por exemplo, quem assistiu a palestra do Bellini ontem? Ainda bem, né? Você vai ver uma coisa que é o seguinte. O que é que mudou a vida do Bellini? Um encontro que durou 1 minuto, não é? E a gente fala o quê? Nesse 1 minuto não tinha a comunicação. Nesse 1 minuto tinha presença. Nesse 1 minuto tinha interesse. Nesse 1 minuto tinha autoestima. Nesse 1 minuto tinha autoconfiança. Nesse 1 minuto não tinha o medo tomando decisão nenhuma. Você percebe? Inteligência emocional não é quando você deixa as emoções tomarem as decisões. Acho que vocês conhecem pessoas que estão deixando que a raiva tome decisão, a mágoa tome decisão. Jamais. Porque senão tem sofrimento, tem dor e não tem vida. É nesse momento que você diz, ok. Você percebe, Bellini entra 1 minuto com o que é? Tem uma pessoa importante, eu. Não era o Trump, eu. Tinha uma outra pessoa importante na sala, o Trump. Você percebe como muda o jogo? E aí a comunicação acontece o quê? É uma comunicação de alguém que se sente inteiro. Sabe quando você diz assim, eu estou gigante, diante de um gigante, agora tem negociação. Você percebe que quando o Trump ele impõe a regra dele, significa que ele faz com que as pessoas se sintam pequenininhas e ele gigante. E que foi a grande estratégia do Bellini, de igual para igual. Relacionamento, networking, estratégia, ação. E aí quando a gente vê, você fala assim, nossa, o cara, nasceu virado para a lua. A sorte, você faz. E aí você vai ver uma coisa que é o seguinte, você me ajuda com essa escadinha? Como diria o Begossi, usava uma máscara, né? Não, para cá, aqui. Aí, ótimo. Que bom. Ótimo. É o seguinte. Tinha uma coisa que é o seguinte. A gente dizia o seguinte, antigamente, as regras eram muito claras. Isso é, para você chegar no topo, tinha uma coisa básica, que era tempo e paciência. Com o tempo e paciência, você vai subindo, degrau por degrau. E um dia, você vai ter 1 milhão de seguidores, 1 milhão e meio... Begossi, não foi? Em menos de 1 ano. Mas você percebe que tem uma coisinha básica?
A regra mudou? Só para eu saber, quem tem filhos aqui? O seu filho tem garantia de sucesso na vida, sim ou não? Tem estabilidade? A escada do seu filho, a escada da sua filha é assim. Ela não abre e não tem parede para apoiar. Mas o sucesso está lá em cima. E sabe qual é a maior angústia de um pai e de uma mãe? É o dia que ele se dá conta de uma coisa. Ele não consegue colocar o filho, a filha lá no topo, por mais amor que tenha. Subir lá, só tem uma única pessoa. O seu filho ou a sua filha. Se você tivesse que subir agora, o que é que você faria? Chega lá no topo. Ótimo. Básico. Você percebe como a gente quebra aquele primeiro viruzinho? Não adianta pedir porque eu não vou receber. A primeira regra básica desse jogo chamado sucesso hoje, desse jogo chamado empreendedorismo vitorioso, significa uma coisa: pede ajuda. Primeira coisa, deixa eu pedir 8 pessoas para me ajudar aqui, só 8, por favor, não empurrem, devagar, sem atropelos. Ótimo. Muito bem. Agora, 4, 5. Ótimo, maravilha. 3, 6. Ótimo, maravilha. Temos mulher. Mulher é o seguinte, você percebe, primeiro ponto, já pedi ajuda. Agora, entra uma outra coisa que é o seguinte: pede, saiba pedir. Eu vou subir, ficar de pezinho lá em cima, sem as mãos, e eu vou precisar que essa escada não mexa nada. Joia? Então eu vou precisar de muita firmeza, estabilidade, segurança e principalmente uma coisa: pensamento positivo. Porque às vezes a pessoa está segurando a escada dizendo: vai cair, vai cair, vai cair. Não é o caso, não é? Então, a outra coisa, eu já vou compartilhar a estratégia. Eu vou subir, fazer um polidense rápido e descer pelo outro lado. Então eu vou precisar que vocês se dividam a força aqui. Joia? O que é que precisa agora? Não! Vocês aqui só mandam energia boa. O que é que precisa? Isso. Você percebe que se no seu mundo, se você não acreditar, se você não se sentir merecedor de estar lá em cima, não sobe. Não acontece. Por isso que não é uma ideia fraca. Não é que não tenha recursos. Eu tenho o que eu preciso agora. Agora eu só preciso de uma coisa. Vai lá e faz. Mas para ir lá e fazer, precisa de uma coisa: me sentir merecedor de estar lá em cima. Para lá então. Ai, que bom. Nossa, o vento tá bom aqui. Gente, você percebe que tem uma coisa super importante que parece que o tempo todo o mundo vai dizer para você: foda é o cara que chega aqui em cima. Resista à tentação de pensar com esse tamanho de grandiosidade. Para chegar aqui em cima, eu preciso de 9 pessoas extraordinárias aqui embaixo. Você percebe que se você realmente deseja algo, traz pessoas extraordinárias para junto de você. Quando o Fernando trouxe essa ideia do Academy, significa uma coisa: precisamos de pessoas fortes para fazer o quê? Cada vez mais, chegar aqui em cima é só uma decisão. Agora, lembra, pode parecer muito desafiador, ou simplesmente algo que você escolheu se dar nessa vida. Então, oba! Uhul. Chegando. Faz polidense.
Afe. Nossa Senhora. Fabião, você tira para mim, por favor? Espere só um pouquinho aqui. Filha, é o seguinte, você entrega para mim, por favor, enquanto eu vou falando. Eu costumo brincar com o pessoal que é assim, eu sempre dou um presente. E às vezes as pessoas falam assim, ai, podia ter sido eu. Às vezes a vida vai te chamar e tem cara de pagação de mico, tem cheiro de pagação de mico, mas você só vai descobrir que é uma oportunidade se você se levantar. Por isso, né, essa frase do Begossi, queira palco, sabe assim, queira mais de você, queira mais. Lembra, o caminho da originalidade não é aquilo que você está vivendo hoje. Em algum momento a gente comprou algumas ideias que te distanciaram verdadeiramente de quem é você. Você é infinitamente maior do que a melhor definição que você puder pensar. Deixa eu tirar uma foto aqui. Oba. Nossa Senhora. Oba. Gratidão, gente. Depois eu vou autografar, tá? Gente, só para a gente lembrar disso, uma coisa que é o seguinte. Deixa eu só mostrar para você. Vê se você compraria um ingresso para assistir o show desse cara. Before the day I met you, my life was your kind. Você compraria um ingresso? Sim ou não? E aí, esse garoto estava participando de um programa chamado Fator X na Itália, um The Voice. E aí a preparadora dos candidatos chegou e disse assim, Du, tem um talento, mas quando ele está diante do juiz, ele desaparece. Conversa com ele. Eu sentei e mostrei esse vídeo e perguntei, você compraria um ingresso para assistir o show desse cara? Ele olhou para mim e falou assim, não, esse cara não tem futuro. Esse cara nunca vai ser nada na vida. Esse cara é uma pura perda de tempo. Aí eu perguntei, mas qual é o teu sonho? Cantar para uma multidão. Mas é um sonho que nunca vai acontecer. E aí, a gente trabalhou 3 coisas. Quem você é importante. Você é a pessoa mais importante. Segunda coisa, você é merecedor dos resultados mais incríveis dessa vida. E a terceira coisa é, se tem alguém capaz de construir, é você. Esse cara ganhou o Fator X, mas em dezembro de 2019, nós estávamos jantando em Milão, e ele falou assim, Du, eu quero que você assista esse show lá do palco. Eu falei, qual? Do Réveillon de Milão. Dá uma olhadinha se você compraria o ingresso desse cara. Você compraria o ingresso desse cara? Até hoje eu compro. Tá? Gente, é o seguinte, às vezes a gente pode ficar dizendo para a gente mesmo, é grande demais, mas se tem alguém que pode criar esse grande demais na sua vida, é você. E quem você é importante, você é merecedor e você é capaz. E é por isso que quando eu penso nisso deixa de ser quem você é, ou deixa de alimentar as ideias que impedem você de olhar para você como a potência, a força maior que existe nesse mundo. E permita que as ideias mais incríveis sejam a realidade que você está vivendo. Com toda certeza, você merece tudo isso e muito mais. Um ano maravilhoso, uma vida maravilhosa. Gratidão, gente. Gratidão.
Gente, deixa eu pedir para você. De pé, exercitar gratidão. Manfredini, você vem aqui para frente, por favor. Gente, esse evento, ele está sendo preparado desde o ano passado. E ele tem uma coisa que cada detalhe... Você me presta essa cadeirinha? É só uma forma de inovar. É o seguinte, tem 3 coisas que os irmãos Manfredini desejam na construção disso. Que quando você sair daqui, você se sinta a pessoa mais importante para fazer a diferença na sua vida. Que quando você saia daqui, você se sinta a pessoa mais merecedora de tudo aquilo que passou por aqui e das pessoas incríveis que estão do seu lado. Porque você merece tudo isso e muito mais. E que você saia daqui com a terceira coisa. Você é capaz, você é criador de tudo aquilo que você escolher tornar a sua realidade. Então, eu quero a salva de palmas mais incrível para esses irmãos maravilhosos. Parabéns. Tudo de maravilhoso. Gratidão. Gratidão a você. Eba!